A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje? Hoje nós vamos aprender a lição de número 12. Isso, que nos diz um sonho que parece impossível, né? Parecia impossível aos olhos de José, né? E por que ele parecia impossível? Porque José não esperava mais reencontrar a família dele. E o nosso texto da nossa lição de hoje, ela está lá no livro de Gênesis, capítulo 45, o verso 1 ao 28, depois o capítulo 46, do verso 28 ao 34. Pega a Bíblia de vocês, para nós lermos, né? Vamos acompanhar. Se vocês se perderem, pausa o vídeo aí e volta de novo, tá bom? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos com a tia Carol que os irmãos de José voltaram ao Egito juntamente com o irmão mais novo, como José pediu, né? E José fez o quê? José fez um teste com eles, para saber se eles tinham mudado, né? O comportamento deles, se eles, né? Com aquele passar dos anos, eles mudaram. Então, o que José fez? José pediu para esconder uma taça de prata dentro da bolsa do mais novo, né? E quando eles iam se despedir, José pediu para revistar. E lá encontrou a taça, né? Dentro da bolsa do Benjamim. Então José falou o quê? Que o Benjamim ia ficar como servo dele. E Judá suplicou, né? A José que não fizesse isso por conta do pai, né? Enfim, ele suplicou pela vida de Benjamim. E o que aconteceu? É o que nós vamos ver hoje, né? José, ele percebeu que os irmãos dele haviam mudado, né? Que os irmãos dele tinham mudado pensamentos, atitudes, né? Ele viu ali que eles mudaram. Então, José, o que ele fez? Ele se revelou aos irmãos, né? E aí ele pediu para os empregados dele: saiam todos daqui, porque ninguém sabia, né, que ali eram os irmãos de José. Só José sabia, nem os irmãos dele tinham reconhecido ele. Então ele gritou: saiam todos daqui. É o que está lá no versículo 1 do livro de 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Pasmados, eles ficaram assim: como? Surpresos, né? Porque eles não imaginavam que José tinha se tornado governador do Egito. E eles nunca mais, a tia acredita que eles pensavam assim: nossa, nunca mais veremos José, né? E agora eles estão diante de José. Aí eles devem ter ficado meio assim, né? Meio com receio, né? E eu acho que eles devem ter pensado: e agora? O que José vai fazer com a gente? Acho que José vai se vingar, né? A tia acredita que tenha sido esse o pensamento deles, tá? A Bíblia, ela não nos fala, né? Mas a tia imagina que foi isso que deve ter passado na cabeça deles. Então disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Você viu? José, ele não ficou com raiva. Ele não ficou com raiva dos seus irmãos. O que ele pediu? O quê?
Ao contrário, que os seus irmãos se aproximassem dele e não se preocupassem, né, com o que eles tinham feito para José, porque José não tinha raiva no coração, né? José, ele não estava com raiva, ele não tinha raiva deles. E ali eu te acredito que naquele momento José abraçou os irmãos dele, né? Deve ter chorado ali, eles ficaram contentes, né? E nós vemos no versículo seguinte que José diz assim, no versículo 6, tá? Do capítulo 45. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Regente ou governador, tá? Os significados são parecidos, né? Então, vocês viram que aqui José ele entendeu o propósito de Deus. Vocês viram que ele fala assim, ó. Não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Por que José entendeu? José entendeu que se nada disso tivesse acontecido com ele, como é que ele ia agora poder ajudar o povo dele, né? Porque através de tudo isso que aconteceu, de toda essa provação que José passou, era um propósito de Deus para quê? Para que muitas vidas, muitas almas fossem salvas, inclusive a família de José, fossem salvas da fome, né? Porque veio essa fome, ela veio sobre, né, vários lugares, né? Então o Egito acabou ele fornecendo alimento para muitos outros lugares. Então, José, ele pediu o quê? Que os irmãos dele não ficassem tristes, porque ele já tinha entendido o propósito de Deus. E ele não estava triste com os irmãos. Muito pelo contrário, ele estava alegre em poder reencontrar os irmãos dele. Ele estava feliz, para ele era um sonho impossível de acontecer, que era o quê? Ele reencontrar a família dele, né? Agora imagina os irmãos dele como deve ter ficado. Cabecinha deles, nossa, nós reencontramos José, nós achamos que nunca mais iríamos ver José e agora nós reencontramos José, né? E ainda mais, governador do Egito, que maravilha, hein? Como Deus é bom, né? Ia daí ajudar eles. E depois que José ficou ali, né, conversou com eles, né, deve ter se abraçado novamente, chorou, né? Ele com certeza perguntou, como está meu pai, como está minha família, os irmãos dele devem ter contado as novidades. Olha, José, você tem sobrinhos, nos casamos. José deve ter apresentado também, né, os filhos dele para os irmãos dele, né? Então José fez um pedido a eles. O que José pediu? Que eles fossem buscar Jacó. Aí lá no versículo 9 do capítulo 45 ainda, José disse o quê? Apressai-vos e subi a meu pai, e dizer-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. Então ele pediu o quê? Que os irmãos dele fossem buscar Jacó, e dissesse a Jacó que José estava vivo, né? E trouxesse Jacó para o Egito. Então, ali, nesse meio tempo que eles estavam ali conversando, Faraó soube que a família de José estava ali no Egito, né? Que estava ali na casa de José. E Faraó disse a José, foi ter com José e falou para José que tudo que a família dele precisasse ali no Egito, né? José poderia providenciar, que tudo que a família de José precisasse, a família de José teria ali no Egito. E disse mais Faraó a José, que
José poderia providenciar os carros, né? Preparar os carros para levar os irmãos dele até a Jacó e juntamente trazer com eles, né? Voltar com a família de José, porque eram muitas pessoas, né? Não tinha só Jacó. Os irmãos de José, além de Jacó, tinha a família dos irmãos de José, então tinha as esposas dos irmãos de José, tinha os seus filhos, né? Tinha muita coisa, então tinha muitas pessoas. E se eles fossem, né, fizesse a viagem como eles costumavam fazer, ia demorar muito. Então de carro seria muito mais rápido, né? A tia ficou curiosa com uma coisa. Vocês sabem como que eram os carros do tempo do Egito? Vocês imaginam que os carros eram como os carros de hoje? O que vocês acham? Pesquise aí para vocês entenderem, né? Para vocês verem como que eram os carros. É uma curiosidade muito legal, tá? Então, foi-se lá, né? Depois que eles se despediram, né? Se abraçaram novamente, choraram com o reencontro, mas eu te acredito que esse choro agora, te acredita não, esse choro agora é um choro de felicidade, né? E não era uma despedida que seria eterna, não. Era uma despedida, José tinha certeza que aquela despedida seria por uma boa causa, porque agora eles voltariam com o pai dele, né? Imagina o coraçãozinho de José, que saudade José não estava de Jacó. Pois bem, lá foram eles, viajaram. Vocês imaginam como foi essa viagem? Só que José deu um recado para eles, deu um conselho para eles. José ordenou que eles não contendessem durante a viagem. Ou seja, que eles não brigassem, não ficassem discutindo o assunto. Que eles voltassem em paz para buscar Jacó. Que durante a viagem não era para eles ficarem contender. Então, eles foram buscar Jacó. Quando chegaram lá em Jacó, imagine como que eles devem ter pensado assim. E agora? O que nós vamos falar para o nosso pai Jacó? Nós falamos para o papai que José tinha morrido, quando na verdade nós vendemos José como escravo. O que nós vamos falar para o nosso pai agora? Que José está vivo, né? Então, quando eles chegaram lá, eles falaram: pai, José está vivo e ele é governador do Egito. Vocês acham que Jacó acreditou de cara? Jacó teve dúvidas, né? Porque ele não podia acreditar que estava ouvindo. O filho que ele pensava que estava morto, não estava morto, né? Olha a enrascada que os irmãos de José entraram. Por quê? Porque mentiram, né? Eles mentiram, por isso que nós não podemos mentir. A mentira, ela tem consequências. Então Jacó descobre o quê? Que o filho dele que estava morto não está morto, está vivo e é o governador do Egito. Olha que coisa, né? Era assim, essa notícia, te acredito que devia ser, né, demais, né, para o coração de um pai, ainda mais que Jacó já estava bem de idade. Então, eu te acredito que o Jacó deve ter pensado assim: esses meninos estão mentindo, estão brincando comigo. Mas sabe qual aconteceu? Quando Jacó saiu para fora lá, que ele viu da tenda, né? Porque eles, antigamente, eles tinham umas tendas, né? Eles moravam em tendas. Então, quando Jacó saiu para fora e viu aqueles carros de Faraó, aqueles carros, né? Que ele sabia que só lá no Egito teriam aqueles carros, o coração dele se alegrou. Ele não ficou questionando: por que vocês mentiram para mim? Não, o que ele falou? Vamos logo, vamos, porque eu quero ver o meu filho antes de morrer. Imagina a alegria de Jacó, né? Nossa, meu José tá vivo. Era só isso que ele pensava, que José estava vivo. Então Jacó pediu que Judá fosse à frente. Vai estar lá no capítulo 46. A tia vai deixar a descrição
dos textos onde está certinho para vocês lerem, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito cansativo e vocês não vão querer mais assistir. Mas a tia vai pôr na descrição do vídeo aí onde os textos, tá? E vocês leiam, tá bom? Acompanhem. Então, o que Jacó pediu? Jacó pediu que Judá fosse à frente de reencontro com José e falasse para José reencontrá-lo na cidade de Gósen, né? Que era um lugar muito fértil lá no Egito. Era uma cidade, era como assim, São Carlos, né? O Egito era um país, né? E a cidade, assim, Brasil, um país, São Carlos é uma cidade do Brasil, entendeu? Assim era o Egito. A tia sabe que vocês entenderam que vocês são as crianças muito espertas, muito inteligentes. Então, Judá foi, ele obedeceu a ordem do pai, foi lá, ó, rapidamente e falou para José. O que José fez? Ele demorou? Não, José rapidamente preparou o carro dele, pediu que preparasse o carro dele e ele correu ao encontro do pai dele, ele foi o mais rápido que ele pôde. Imagina o coração de José, deve estar assim, tum, 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 bem rápido, bem forte, porque ele pensou assim, finalmente eu vou rever o meu pai, né? E foi José. Quando então José chegou lá, ele e Jacó se reencontraram. Imagina um reencontro deles. A tia fica até emocionada de pensar. Eles se abraçando, se beijando, né? Que matando a saudade, porque, né, tantos anos sem se ver, né? Tantos anos, José ele não tinha Jacó, para Jacó José estava morto. E para José, José não sabia se o pai dele ainda estava vivo. Ele não tinha notícias, né? Então ali eles ficaram, mataram a saudade, se abraçaram, se beijaram. Tudo bem, não tenho raiva dos meus irmãos, não fica assim, tudo foi um propósito de Deus. E ali eles começaram a decidir onde eles iriam morar, onde a família de José ia morar, né? Como que seria a vida deles ali. Então ali eles decidiram que a família de Jacó ficaria ali no Egito, né? Faraó, ele abençoou, deu a permissão que eles poderiam ficar ali naquela terra e para cuidar da família. E José ia poder cuidar da família dele, né? Salvar a família dele da fome, né? Então, e por ali eles ficaram ali, né? Passaram a morar ali, né? Todos juntos. Talvez José, por vários momentos, ele pensou que nunca mais iria ver o pai, né? E Jacó, ele pensou o quê? Que jamais que José estaria vivo, né? Então o reencontro deles foi uma coisa assim muito bom, né? Um sonho impossível, né? Como diz o título da lição. É um sonho que para os dois era uma coisa impossível de acontecer, né? Mas nós vemos o quê? O que é que nós aprendemos com a lição de hoje? Que Deus, ele realiza os sonhos, né? Deus, ele faz o impossível em nossas vidas. E ao longo desse trimestre, né? Todo esse trimestre que nós estamos estudando a história de José, nós vimos que o propósito de Deus na vida de José era o quê? Era que José ele se tornasse governador. Se tudo, nós podemos perceber nessa lição que se tudo lá atrás não tivesse acontecido, os irmãos dele não sentissem raiva, os irmãos dele não jogassem no poço, depois não sabiam o que fazer, tiraram do poço, venderam, né? José ele passou por tudo isso. José não teria se tornado governador. E José não teria conseguido salvar tantas almas, tantas vidas da fome, inclusive a família dele, como ele conseguiu, né? Então nós vemos aqui que o sonho que Deus tinha para José era infinitamente muito maior que José tinha para ele, né? Que José poderia pensar, né? Então Deus permitiu que José passasse por momentos tão difíceis
para que ninguém da família dele morresse de fome. E também porque Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação. Ah, tia, mas o que tem a ver Abraão com José? Abraão era bisavô de José. Vocês sabiam disso? Não sabiam? A tia também não. A tia tá sabendo agora. Abraão era bisavô de José. Vocês viram que legal? Então, a promessa que Deus cumpriu para Abraão lá atrás estava se cumprindo agora, né? Por quê? Porque José estava no Egito, José levou a família dele para o Egito, né? E ali foram só aumentando. Então, Abraão, os judeus fez, né, uma grande nação. Ele prometeu fazer de Abraão uma grande nação e iria se cumprir, né? Então, crianças, nós vemos o quê? Que Deus, ele tem as formas deles de trabalhar em nossas vidas, né? Que nada nas nossas vidas acontece sem um propósito de Deus, né? Ao longo dessas aulas aí que nós fomos aprendendo sobre a vida de José, nós ficamos nos perguntando, e agora? O que vai acontecer com José? Nossa, tia, mas por que tudo isso aconteceu com José? Mas por quê? Por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito na vida de José. E agora nós vimos que era o propósito, né? Que era o quê? José se tornar governador, José ia conseguir ajudar, né, aquelas famílias do Egito. Não só a Bíblia, nós vimos aí ao longo das lições, a Bíblia também nos fala que não foi só o Egito, né? Que pessoas de fora do Egito, né, de outros lugares, eles iam até o Egito comprar mantimento, né? Porque se José não tivesse feito tudo isso, José não estivesse lá, não tivesse feito tudo isso, muita gente teria morrido de fome, né? Olha, pessoal, como que o trabalhar de Deus é lindo, né? E como que, assim, Deus faz coisas na vida da gente que nós não conseguimos imaginar, vai além do que nós sonhamos, vai além do que nós desejamos, né? Por isso, crianças, que vale muito a pena sonhar, né? Não devemos parar de sonhar e acreditar que Deus, ele realiza sonhos, né? E nós tivemos, né, durante esse trimestre, umas lições muito importantes que a história de José nos traz. E a tia agora quer propor um desafio a vocês. Eu quero ver quem vai cumprir com esse desafio. Qual é o desafio, tia Slay? O desafio é, a tia quer que você escreve um vídeo ou um áudio, tá? Ai, tia, mas eu tenho muita vergonha de fazer o vídeo e de falar. Então, escreva num papel e tira a foto e manda. E qual que é o desafio, tia?